agricultura familiar é quem tem uma pequena propriedade até 4 módulos, quem tem mão de obra familiar, quem porventura na época do plantio ou da safra, da colheita, contrata mão de obra, que tem 80% de renda da sua propriedade. E essa é a primeira definição que se criou com relação à questão de agricultura familiar. Para quê? Para separar. Bom, esses aqui vão ter um programa específico de crédito e a agricultura patronal, que são os outros, então com o seu programa diferenciado. E a agricultura patronal é aquela que contrata mão de obra, que tem, digamos assim, é o oposto da agricultura familiar. Áreas maiores, extensões maiores e muitas vezes ligadas, na sua grande maioria, em especial, à criação de gado. Em extensão. Os números que nós temos, que são números oficiais, dão conta de que 75% do alimento que vai à mesa do povo brasileiro sai da agricultura familiar. E aqui no Rio Grande do Sul é mais ou menos isso, ou até um pouco mais. Realmente a agricultura familiar, ela é, digamos assim, mais asseverada na parte organizativa para dentro da propriedade, de ocupar a mão de obra, de explorar cada cantinho de terra, explorar no bom sentido da palavra, fazer a área render, porque quando a área é pequena, não tem muita opção, ou planta ou cria. Então a agricultura familiar se especializou em produzir alimento, de um modo geral, porque a grande propriedade se especializou em produzir carne, em especial, enquanto que na pequena propriedade, então, nós temos uma gama maior de produtos. Para exportação, hoje, se nós formos olhar algumas culturas, por exemplo, do trigo, já tem bastante na pequena propriedade. Aves, que é a carne de frango, na grande propriedade não tem, mas a pequena, ela tem um volume grande de produção, inclusive exporta-se frango, exporta-se suíno e exporta-se alguns outros produtos, por exemplo, o tabaco. 85% do tabaco exportado sai da onde? Sai todo da pequena propriedade. Então, cada cultura tem o seu viés e o seu peso na balança econômica e no que ela produz em termos de produção propriamente dita. A agricultura familiar tem duas funções. A primeira é essa função social, para que a gente tenha o pão nosso de cada dia na mesa do povo brasileiro. Não existe isso sem a agricultura familiar. Segundo, ela tem um diferencial que para nós é básico. A agricultura familiar é sinônimo de gente na propriedade, de pessoas trabalhando. Enquanto que, se nós formos olhar a agricultura patronal, é máquina, é equipamento, é terceirização e não tem pessoas envolvidas no processo. Quando tem, é numa escala muito pequena. E diante disso, para nós, a questão econômica importante mas a questão social, ela é tão ou mais importante ainda. Se nós temos, por exemplo, hoje, de cada 10 empregos, 7 são na agricultura familiar, essas pessoas moram lá, essas pessoas movimentam a economia local, essas pessoas compram no comércio, essas pessoas, na verdade, fazem com que se tenha ainda as comunidades, as escolas, as igrejas, diferente que na região das grandes propriedades, que você anda, às vezes, 100 km, não acha um armazém, você não acha uma igreja, você não acha mais nada, porque ali, na verdade, é outro modelo totalmente diferente, sem a presença de pessoas. No Brasil e no Rio Grande do Sul, a gente poderia equivaler isso mais ou menos, em termos culturais, em termos sociais, em termos econômicos, porque se a agricultura familiar no Rio Grande do Sul é forte, também é em Santa Catarina, também é no Paraná, tem muito gaúcho no Mato Grosso. São Paulo é um estado diferente, mas também a agricultura familiar, ela é real, ela existe. Se formos para o Espírito Santo, para a Bahia, para o Nordeste brasileiro, nós vamos ter ali muita agricultura familiar. Diferente do que se nós formos para o norte, até por questões geográficas, topográficas, a floresta amazônica, que aí a gente não pode chamar aquele pessoal lá de agricultor familiar, eles são muito mais extrativistas, né? Eles usam as coisas da floresta para a sua sobrevivência.
dentro do conjunto familiar. Então tem essa relação, mas tem uma função diferente. E eu acho que se nós formos levar isso em números, se é 75% do que vai em termos econômicos no Rio Grande do Sul, no Brasil não é diferente. Inclusive, se nós formos olhar algumas características de Nordeste, né, inclusive com criação de peixe, cativeiro, essas coisas mais, talvez o número da agricultura familiar seja ainda mais sólido do que em outras regiões. Bom, nunca é uma coisa só, mas acho que tem uma série de questões que fizeram com que a agricultura familiar se desenvolvesse. Primeiro, crédito. Pronaf custeio, investimento, mais alimento, maquinário, equipamento, tecnologia, tudo isso foi possível de se alcançar o agricultor que historicamente estava alijado do crédito rural a partir dos programas. Começou com custeio, depois veio para investimento e se hoje tem muita máquina, equipamento, enfim, na pequena propriedade, esses programas proporcionaram isso. Vamos deixar claro, ninguém comprou uma máquina sem pagar juros, sem pagar o capital e teve, digamos assim, um programa diferenciado. Né? Teve ajuda do governo? Teve, com certeza. Mas não é dinheiro a fundo perdido, você vai agora comprar uma máquina, nunca mais precisa pagar, não precisa produzir nada. Isso não é verdadeiro. Né? Então, sobre o aspecto do crédito, ele alavancou essa ferramenta para que o agricultor pudesse melhorar a produção, aumentar a produtividade. Porque uma coisa é você brochar boi, ensinar cavalo e começar a lavrar e plantar e colher. Outra coisa é se você tem maquinário, você tem trator, você tem reboque, você tem os implementos que precisa. A produtividade ela é muito maior e a área que você pode produzir, ela amplia muito. Então a produção no Brasil e a produtividade cresceram muito em função disso. Outro fator, que eu acho que é a questão tecnológica. Você pega 30 anos atrás o camarada plantar aquele milhozinho amarelo, um arroz sem qualidade, e agora vem a semente híbrida, você tem, nessa parte se ganhou muito. Eu tenho 52 anos, era comum os idosos falarem, nós colhemos tantas carroçadas de milho. Hoje não se fala mais isso, hoje é tantos sacos por hectare. Por quê? Porque houve uma profissionalização a partir da tecnologia que se começa a trabalhar. E aí tem plantio direto, cultivo mínimo, adubação verde, essas coisas eu acho que nós conseguimos evoluir muito para melhorar o solo. E temos que melhorar muito porque nós ainda temos muito solo pobre, nós ainda temos muito solo desgastado, nós ainda temos muito solo contaminado pelo tempo, do veneno, dos resíduos que ficam, enfim, há muita coisa ainda para se melhorar com relação a isso. Sem dúvida nenhuma. A prova é de que em tudo que é feira do peixe, é do búfalo, é as festas do município, as feiras, exposições, o cartão de visitas é agroindústria. Então é queijo, é salame, é artesanato, é produtos que têm uma elaboração maior, que têm uma qualidade maior. É hoje o que o pessoal vai. Você vai na Expo Inter, a notícia eu tenho que passar no pavilhão da agroindústria familiar porque eu tenho que fazer um rancho e levar para casa uma cachaçinha, um queijo, enfim, uma rapadura. Acho que isto é a prova concreta de que nós evoluímos muito. Mas nós também sabemos que tem muita lei que às vezes atrapalha. E que tem legislação que para você ganhar um suíno por semana ou 500, a lei é a mesma. E isso acaba interferindo no quê? Ajuda os grandes grupos econômicos que têm estrutura, que têm financiamento do BNDES, enquanto que aquela agroindústria que está ali do lado, com a mão de obra familiar, ela muitas vezes não tem acesso a esse tipo de recurso e não tem viabilidade econômica produzir algo em pequena escala. Por exemplo, tem uma legislação que diz que se você produzir queijo com serviço de inspeção municipal, você só pode vender dentro do perímetro urbano ou dentro daquele município. Aí você pega o município de Cará, vai ter gente que vai ter que comer queijo de manhã, no meio-dia, no meio da tarde, de noite, levantado de madrugada, senão não vai consumir tudo que se produz ali. Então esse é, digamos, o famoso tema que a gente chama de reserva de mercado. As
grandes empresas conseguiram impor essa restrição e quando você passar da divisa de um município para o outro, o teu queijo ele fica contaminado, o que na verdade não existe. Mas é a maneira que eles acharam para que essa pequena agroindústria não cresça, porque ela tem um produto muitas vezes mais qualificado e acaba ganhando um espaço no mercado que as grandes marcas não possuem. Eu acho que isso é que nem quando nasce uma criança. Você precisa dar um nome, achar os padrinhos e fazer batizar. Assim? E depois você tem que ensinar essa criança a caminhar, você tem que educar ela. Então, os incentivos hoje, para qualquer setor da economia, eles são fundamentais. Por exemplo, você pega um agricultor que ele, digamos, quer fazer uma reconversão da lavoura. Ele precisa de assistência técnica, extensão rural, crédito rural, financiamento, pesquisa. Tá bem, eu vou plantar laranja. Mas qual é a laranja? E tem 10 tipos de laranja. Eu vou pegar e vou plantar uma variedade só. Bom, mas aí quando chegar a hora de colheita vai madurar tudo uma vez. Então, a pesquisa não pode orientar. Bom, você vai plantar 10.000 árvores para colher laranja. Plante 2.000 que vão dar fruto em setembro, 2.000 que vão dar fruto em outubro, para você ter um tempo de ter uma produção mais escalonada e que você possa, com a tua mão de obra, dar conta disso. Né? Então, acho que essas coisas, o papel que se fala nesse tema aí, começa muito pelo planejamento. E aí você precisa ter a oportunidade. Mas qual é o mercado que vai me comprar tanta laranja num período só? Como se eu tiver laranja durante 8 meses do ano, talvez aquele restaurante vai dizer, então eu durante 8 meses eu sei de quem comprar, mas se eu soubesse que tu vai só ter laranja 2 meses, não me interessa, porque eu vou precisar o ano inteiro. Então acho que essa questão de planejamento e organização da produção são fundamentais nesse processo. Eu acho que em alguns casos a agricultura familiar cresceu mais do que a patronal. Não necessariamente uma grande propriedade tem a produtividade que tem a pequena. E se nós formos olhar para isso, talvez o que falta é ter a condição de que uma produção numa escala menor, você tenha a condição de fazer com que os produtos cheguem ao mercado. Porque daqui a pouco o camarada diz assim, eu tenho 50 quilos de moranguinho aqui na minha propriedade para vender. Hoje 50, amanhã mais 50. Mas eu levar 50 para a cidade hoje, 50 amanhã, se torna inviável. E isto é uma das questões que acaba favorecendo quem tem a produção grande. Então, talvez as questões de organização, de armazenagem, de industrialização, são ainda um dos mecanismos que nos faltam para ter a mesma condição. Porque o camarada, para andar 40 km, levar 50 kg de moranguinho tem um custo X, e se ele levar 500 kg de moranguinho, o custo é o mesmo. Então, essa que é, muitas vezes, a parte que acaba prejudicando essa produção menor. Porque a área é menor, porque não tem tanta mão de obra, porque faltou gente para fazer todo o processo. Não. A patronal tem sua função, a agricultura familiar tem a sua. Eu acho que nós temos espaço para melhorar muito o incremento da agricultura familiar. Até porque se nós formos olhar, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar aqui de que se nós pegássemos uma fazenda, vamos dizer que lá, não sei em qual lugar, tem 1.000 hectares, que mora uma família, o que é o capataz mais 5 empregados, e pegarmos essa propriedade de 1.000 e dermos condição de trabalho para 10 famílias com 100 hectares, a produtividade dessas 10 famílias, por caramba, com 100 hectares, vai ser muito maior do que uma com 1.000. O que, no entanto, nos preocupa um pouco é o quê? Que com o processo de mecanização, que está cada vez maior, nós estamos vendo que muitas pequenas propriedades estão desaparecendo. E o grande já tem maquinário, já tem equipamento, vai lá e compra. Nós estamos vendo uma reforma agrária ao contrário. Em vez de se fazer o incremento das propriedades que se enquadram na agricultura familiar, tem pequenas propriedades desaparecendo, sendo engolidas pelas maiores. Em especial na área da soja.
que é a cultura mais fácil de fazer, menos mão de obra precisa e que ela precisa de terra, porque a soja na pequena propriedade ela não se torna muito atraente nem rentável.